parte 2 do livro Todos se comunicam, poucos se conectam, do autor John Maxwell. Vá direto à essência do livro. Parte 2. Práticas de conexão. Capítulo 6. Os que se conectam o fazem por intermédio de um ponto em comum. A primeira regra de comunicação é buscar um ponto em comum entre você e o outro. Para deixar isso eficiente, é importante aprender a identificar como aqueles à sua volta percebem o mundo e realmente tentar ter a experiência do mesmo mundo que eles têm. É difícil achar terreno em comum com os outros quando a única pessoa em que está focado é você mesmo. Barreiras para encontrar um ponto em comum. Primeira barreira: supor que sabe o que o outro sente, sabe ou quer. Evite generalizações. Devemos ser como um bom alfaiate. Toda vez que ele vê um cliente, ele tira novas medidas. Ele nunca acha que as pessoas continuam as mesmas desde a última vez que ele as viu. Segunda barreira: considerar apenas a sua visão e menosprezar a perspectiva do outro é a chamada arrogância. Terceira barreira: indiferença. Quarta barreira: controlar as informações e manter o público distante. Enquanto é importante focar os outros para entendê-los, também é crítico estar aberto e ser autêntico para que os outros entendam você. Escolhas para aumentar a conexão e a busca pelo ponto em comum. Primeira escolha: disponibilidade. Decrete a si mesmo: escolherei passar mais tempo com as pessoas. Segunda, ouvir. Decrete: ouvirei para alcançar o ponto em comum. Terceiro, abertura. Deixarei as pessoas entrarem em minha vida. Quarto, gostar. Então declare: gostarei das pessoas. 5. Humildade. Uau! Pensar menos em mim para poder pensar mais nos outros. Rick Warren, pastor e autor, ele adverte que a humildade vem de admitir nossas fraquezas, ser paciente com as fraquezas dos outros, estar aberto a ser corrigido, dar brilho aos outros. Sexta escolha para aumentar a conexão e encontrar o ponto em comum: adaptabilidade. E você pode declarar e decretar para você: irei do meu mundo para o deles. 4 conselhos para melhorar a conexão. Na verdade, são 4 perguntas que te ajudarão a focar no ponto em comum com o outro. Primeira pergunta: eu sinto o que você sente? É uma pergunta importante para se fazer antes de se perguntar: você sente o que sinto? O foco é no outro e não em você. 2. Pergunte: eu vejo o que você vê? Antes de perguntar: você vê o que eu vejo? Terceira pergunta: eu sei o que você sabe? Antes de perguntar: você sabe o que eu sei? Quarta pergunta: sei o que você quer? Antes de perguntar: você sabe o que quero? E perguntas que vão lhe ajudar a conhecer melhor a outra pessoa. Você pode perguntar: com o que você sonha? Sobre o que você canta? Sobre o que você chora? São perguntas que te levam na ambiência, no âmago da alma do outro. Finalizando esse capítulo, né? Qual é o ponto-chave que ele quis entregar aqui a nós? Prática de conexão. Os que se conectam fazem por intermédio de um ponto em comum. Busque esse um ponto em comum entre milhares de diferenças. Conceito-chave: saber as razões pelas quais você e seu ouvinte querem se comunicar e construir uma ponte entre essas razões. Conectando-se na esfera individual. O fundamento em encontrar um ponto em comum é saber como tornar a interação um ganho para ambas as partes. Para encontrar o ponto em comum, faça perguntas sobre os interesses e experiências comuns. Quando você encontra o ponto em comum, conta histórias, compartilha emoções e aprende lições a partir dessas experiências. E, se possível, façam algo de que vocês gostam juntos. Conectando-se em um grupo.
Comece perguntando a você mesmo: o que nos uniu? Ou qual a meta que todos nós temos? Comunicando com uma plateia. Em relação à plateia, o foco maior está no sentir. Tente sentir o que eles sentem. Reconheça e valide o sentimento deles. Já pensou você entrar numa plateia e querer ir contra e o oposto do sentimento deles? É um suicídio. Sentir e depois sentiu. Depois que você sentiu, compartilhe com eles que você também se sentiu da mesma forma. Encontrou? Compartilhe com eles o que você encontrou que o ajudou. Ajudou a resolver aquele sentimento de alguma forma não é positivo. Ofereça encontrar ajuda para a vida deles. Eis aí a grande conexão, identificação e uma alternativa, uma estratégia para lidar com algo que está incomodando a plateia. Capítulo 7. Os que se conectam fazem o trabalho difícil de manter tudo simples. Aqui, a palavra-chave é simplicidade. Se no capítulo anterior a expressão-chave era ponto em comum, aqui é simplicidade. Os bons comunicadores, eles pegam algo complicado e o tornam simples. Tornar as coisas simples é uma habilidade. E essa habilidade ela é necessária se você quiser se conectar com as pessoas quando se comunica. Alguns critérios para você selecionar um bom material, quando você está preparando aquele material para conversar, seja no individual, na esfera do grupo ou numa plateia. Humor. Sempre tem que ter uma pitadinha de humor, algo que fará as pessoas rirem. Coração, algo que cativará a emoção das pessoas. Então você olha, opa, será que aqui no meu discurso, na minha palestra, no que eu vou apresentar, tem um pouquinho de humor? Vou trabalhar aqui com o coração, vou trabalhar com a esperança, algo que inspira as pessoas. Eu vou oferecer ajuda, algo que ajudará as pessoas de forma concreta. E o autor também nos oferece a chamada estratégia dos 3 S's. Mantenha tudo simples, fale suave e vagarosamente, sorria. 5 diretrizes para a arte da simplicidade. 1. Fale com as pessoas, não acima delas, não se considere superior a elas, esteja realmente conectados a elas. 2. Chegue ao ponto. Seja objetivo, claro, o que eu quero que elas saibam e o que eu quero que elas façam. E isso tem que estar claro para você e para eles. 3. Diga de novo e de novo. Da primeira vez que você diz uma coisa, ela é ouvida. Da segunda vez, ela é reconhecida. Da terceira, é aprendida. William Haster. 4. Diga claramente. E 5. Fale menos. Se você quiser levar sua comunicação a um novo patamar e se conectar com as pessoas, não tente impressioná-las com seu intelecto nem sobrecarregá-los com informações demais. Deles, clareza e simplicidade. As pessoas se identificarão com você. Vocês se conectarão e elas sempre gostarão de convidá-lo mais vezes para se comunicar com elas de novo. Finalizando este capítulo, conectando-se com as pessoas em todas as esferas. Práticas de conexão. Os que se conectam fazem o trabalho duro de manter a simplicidade. Eis aí a palavra-chave, simplicidade. E o conceito-chave desse capítulo é: quanto maior o grupo, mais simples a comunicação precisa ser. Conectando-se na esfera individual. Você pode adaptar sua fala à personalidade, à experiência, ao intelecto da pessoa com que você está conversando. E se você não for muito claro em sua comunicação, provavelmente poderá percebê-lo na expressão da pessoa. Observe como ela vai reagindo ao longo da conversa. Você também pode responder a quaisquer perguntas que essa pessoa possa fazer. Conectando-se em grupo. Peça às pessoas para darem um retorno.
Peça às pessoas no grupo para compartilharem o que aprenderam. Peça que o grupo diga como eles passarão aos outros o que você disse. Conectando-se com uma plateia. Duas boas formas de abordar uma mensagem são você fazer as seguintes perguntas a si mesmo. Quais são os pontos essenciais que preciso comunicar para que as pessoas entendam a mensagem? E como eu posso tornar esses poucos pontos essenciais memoráveis? Outro truque que os bons líderes usam para afiar uma mensagem para algo importante, como a comunicação da visão, é praticar contato primeiro a uma só pessoa. Se funcionar para um indivíduo, depois tente para um grupo pequeno, selecionado a dedo. Dessa forma, o comunicador pode ler as expressões das pessoas, ver o que funciona e também receber os comentários das pessoas. Só depois que uma comunicação importante estivesse testada, os oradores então levam às massas. Capítulo 8. Os que se conectam criam uma experiência que todos apreciam. Como ser interessante. 1. Assuma responsabilidade por seus ouvintes. Como posso capturar sua atenção? O que é necessário para tornar esse discurso memorável? Como posso capturar sua atenção e mantê-los comigo até o fim? 2. Comunique-se no mundo deles. Você precisa compreender o mapa de mundo deles. 3. Capture a atenção das pessoas desde o início. Para isso, comece com um comentário sobre a situação ou o lugar, alguma coisa em comum ali que ocorreu. Apresente-se, relaxe. Comece com humor, crie a sensação de expectativa. 4. Ative seus ouvintes. Seus ouvintes. Eu vou colocar aqui um Szinho. Faça perguntas. Faça com que as pessoas se mexam. Peça às pessoas para interagirem. 5. Diga de forma que as pessoas gravem o que foi dito. Elabore uma frase, uma declaração para ser repetido ali ao longo da palestra. Certamente isso vai ficar muito mais no intelecto, na memória de cada um. Ligue o que você diz ao que as pessoas precisam. Encontre uma maneira de ser original. Use uma afirmação ou estatística chocante. Diga as coisas de uma maneira interessante. 6. Seja visual. 7. Conte histórias. Colete grandes histórias. O autor, Maxwell, ele fala que ele tem um conjunto, uma coleção, uma coletânea, né, de cartõezinhos nos quais ele coloca histórias que de alguma forma diz alguma coisa. Comunica uma experiência interessante, um ensinamento. E quando ele está conversando com alguém, ele puxa esse cartãozinho e ele simplesmente lê. Então, é interessante porque ele mostra que não precisamos decorar, mas ter essa prática de colecionar histórias para usá-las como ilustrações, para melhorar a conexão com o outro, é muito válido e enriquece. Certamente você deve lembrar de vários palestrantes que se vale desse recurso, né, de usar histórias para ilustrar, para se conectar, para deixar mais explícito a ideia que quer passar para nós. Seja o comunicador que você quer ouvir, seja a pessoa com quem você quer se conectar. E aqui tem uma listinha destacada das características de um bom comunicador, né? Ser caloroso, honesto, amigável, empolgado, interessante e informado. Organizado, criativo, confiante, inspirador, aberto, autêntico, informal e engraçado. Fechando este capítulo, conectando-se com pessoas em todas as esferas, prática de conexão. Os que se conectam criam uma experiência que todos apreciam. Então, aqui, a palavra-chave é apreciação. E a pergunta é como ser apreciado, como ter uma comunicação que o outro aprecie. Conceito-chave: esforce-se para criar a experiência certa para o
ambiente da sua conexão. Conectando-se na esfera individual. Esforce-se para criar uma comunicação honesta que beneficia ambas as partes, valendo-se das perguntas do humor ou das histórias. Conectando-se com um grupo. Na próxima vez em que você for responsável por liderar um grupo, peça que eles realizem algumas tarefas agradáveis juntos. Certifique-se de que todos se envolvam. Depois, observe como isso afeta o nível de energia e de união do grupo. Conectando-se com uma plateia. Entusiasmos ao contar histórias, animação, expressões faciais e gestos animados, mas sem exagero, e contrair o ponto. Participação da plateia. Quase todo contador de história envolvia a plateia de alguma forma, pedindo aos ouvintes que cantassem, batessem palmas, repetissem frases ou fizessem linguagem de sinais. Espontaneidade. Nada de notas, contar histórias sem anotações para permitir o contato visual. Aqui, na plateia, o legal mesmo é você saber contar as histórias e manter o contato visual sem a necessidade de ficar olhando para papelzinho. O papelzinho lá é para a esfera individual e mesmo assim a conexão, olhar no olho, né, sentir, observar a expressão do outro é fundamental. E fazer uso do humor. Capítulo 9. Os que se conectam inspiram as pessoas. Então vejam, aqui você vai sair do patamar da apreciação para a inspiração. Ao observar comunicadores eficazes inspirarem as pessoas, Maxwell chegou à conclusão de que existe uma espécie de fórmula que ele chama de a equação da inspiração, que entra em ação. Funciona assim: o que elas sabem, né, a plateia, mais o que elas veem, mais o que elas sentem é igual a inspiração. E quando esses três fatores entram em ação, o saber, o ver e o sentir da plateia entra em ação, e o comunicador ele consegue alinhá-los, isso cria uma sinergia que inspira as pessoas. E a partir dessa inspiração, você muitas vezes pode levar as pessoas à ação. Então, a primeira parte dessa fórmula, vamos lá. O que as pessoas precisam saber? No contexto da conexão, as pessoas precisam saber que você está do lado delas. Você as entende e seu foco está nelas. Você deve aprender a linguagem que os inspira e usá-la para falar com eles. Como se faz isso? Fazendo essas perguntas. O que eles estão pensando? O que eles estão dizendo? O que eles estão fazendo? As pessoas precisam saber que você tem grandes expectativas em relação a elas. Todo mundo quer ser inspirado. Todas as pessoas querem alguém que acredite nelas. Eles estão esperando alguém para desafiá-las, motivá-las e encorajá-las a ser tudo o que elas puderem ser. Se você conseguir uma oportunidade para se comunicar com os outros, por que não ser alguém que os inspira? Não adianta você ficar ruminando em sua mente. Ai, essa plateia é medíocre. Ai, eu vou estar para essas pessoas que vou jogar pérolas aos porcos. Esses pensamentos só vão criar barreiras entre você e o outro. Todos têm potencial para aprender. Todos têm sonhos. Todos querem ser inspirados. O que as pessoas precisam ver? As pessoas precisam ver a sua convicção. As pessoas precisam ver a sua credibilidade. As pessoas precisam ver evidências de seu caráter. E lembrando, o professor medíocre conta, o bom professor explica e o grande professor demonstra. Terceira parte desta equação da inspiração. O que as pessoas precisam sentir? As pessoas precisam sentir sua paixão pelo assunto e por elas. Se você não tem certeza, na próxima vez em que você falar com as pessoas, faça a si mesmo essas perguntas. 1. Eu acredito no que digo? 2. Isso me mudou? 3. Eu acredito que isso ajudará os outros? 4.
Eu vi isso mudar os outros? As pessoas precisam sentir confiança em você mesmo e nelas. As pessoas precisam sentir gratidão por elas. E para fazer isso, você deve primeiro ser uma pessoa grata. Se você realmente quer ajudar os outros, precisa levar sua comunicação para o patamar seguinte: chamar as pessoas para a ação. Quantas pessoas inspiradas agem? Quando você faz duas coisas: diz as palavras certas na hora certa, dê às pessoas um plano de ação. Palavras certas e plano de ação. Pessoas que se conectam inspiram as pessoas a saírem do saber como para o faça agora. Por mais simples que seja, passe-lhes um plano de ação. Finalizando esse capítulo, conectando-se com as pessoas em todas as esferas. Prática de conexão. Pessoas que se conectam inspiram pessoas. Então, aqui a palavra-chave é inspirar o outro e levá-las para a ação. Duas palavras-chave, então, hein? Inspiração e ação. Na verdade, a inspiração vai levar à ação. Conceito-chave. O que as pessoas mais lembram é de como você as fez sentir. Conectando-se na esfera individual. Nessa esfera, o ver é a parte mais forte da equação. Certamente, as outras partes são importantes, o sentir, e o saber. Mas aqui, dê um olhar especial ao ver. Aqui está o que as pessoas querem ver, um coração para servir. As pessoas precisam saber que você quer servir a elas. Uma pessoa com bons valores. Mostre seus valores pelas palavras e ações. E o que as pessoas querem ver também? Uma mão para ajudar. Agregue valor aos outros e sempre tente elevá-los. E elas também querem ver um espírito que se importa. As pessoas não se importam com o quanto você sabe, até saber o quanto você se importa. Uma atitude de crença elas querem ver. As pessoas procuram aqueles que acreditam nela. Conectando-se em um grupo. As pessoas em um grupo querem saber. Então, no grupo, o foco maior da equação da inspiração é o saber. O que você irá à frente e liderará pelo exemplo? Que você só pedirá a elas para fazer o que você já fez ou está disposto a fazer. Que você as ensinará a fazer o que você já fez. E que o sucesso delas é mais importante para você do que o seu próprio sucesso. E por fim, elas querem saber o que elas terão crédito por suas conquistas e que você comemorará o sucesso delas. Conectando-se com uma plateia. Se você estiver se preparando para falar em público, tenha certeza de que você tenta se conectar com eles na esfera emocional. Então, dessa equação que ele nos apresentou aqui, da inspiração para a ação, o foco na plateia é a emoção. As dicas a seguir lhe ajudarão a fazer isso. As pessoas devem ver que você curte estar com elas e quer ajudá-los. Olha a empolgação. Devem sentir que você é amigo delas. Devem sentir que você é autêntico e vulnerável, não perfeito, mas crescendo. Devem sentir que você está conversando com elas, não falando acima delas. Devem sentir que você acredita neles e que eles podem acreditar em si mesmos. Último capítulo, capítulo 10. Os que se comunicam, ou melhor, os que se conectam vivem o que comunicam. Quando uma pessoa tem credibilidade, quanto mais tempo de convivência, melhor fica o relacionamento. Para alguém que não tem credibilidade, quanto mais tempo de convivência, pior fica o relacionamento. Credibilidade é a moeda para todos os líderes e comunicadores. Com ela, eles são solventes, mas sem ela, eles estão falidos. Com credibilidade, os líderes continuam a se conectar com as pessoas. Sem ela, eles se desconectam.
Para se conectar de forma eficaz no longo prazo, você tem de estabelecer credibilidade, vivendo o que você comunica. Se não o fizer, você mina a confiança, as pessoas se desconectam de você e param de ouvi-lo. A questão principal é que a eficácia da comunicação se apoia mais no caráter do mensageiro do que no conteúdo da mensagem. Você é a sua mensagem. Como você se mostra, o que você comunica e como você vive, precisa estar em harmonia, alinhados, demonstrando consistência. Maxwell compartilha algumas sugestões para fazer isso acontecer. Conecte-se consigo mesmo. Autoconsciência, autoavaliação, gostar de si mesmo e olha, atenha-se àquilo que você conversa consigo mesmo. O que você fica ruminando no seu cérebro, na sua memória aí o dia inteiro? Você se pega falando, eu sou burro, nossa, olha o que eu fiz, olha que eu sou ridículo. Isso precisa ser vigiado e observado. Repare seus erros. Todos cometem erros. Para conectar-se, você deve admitir seus erros. É assim que você mantém sua integridade e recupera sua credibilidade. Você deve estar disposto a reconhecer seus erros, pedir desculpas e reparar seus erros. Encontrar maneiras de compensar as pessoas a quem você causou algum dano. Seja confiável. Quando você assume o compromisso, crie esperança. Quando você mantém um compromisso, você também vai fazer essa criação aí da confiança. Repetir a frase. Lidere de maneira como você vive. Você tem de tentar ser o que você exorta os outros a ser. Senão, você não tem credibilidade e sua liderança está em apuros. A credibilidade não é perfeição, mas uma disposição de admitir a imperfeição. Seja vulnerável. Quando você é honesto com as pessoas, isso deixa vulnerável. É melhor ser autêntico e vulnerável porque as pessoas podem se identificar com isso e isso leva à conexão. Siga, a regra de ouro. Qual que é a regra de ouro? Tratar as pessoas como você quer ser tratado. E aqui eu faço um adendo, Não só tratar as pessoas como você quer ser tratado, mas você ter percepção para notar como que o outro quer ser tratado, como que o outro precisa ser tratado. E quando você faz um alinhamento entre como você quer ser tratado, como o outro quer ser tratado e como ele precisa, você consegue chegar a um resultado que vai gerar mais conexão e uma comunicação mais honesta, onde ambos saem ganhando. E por fim ele fala, entregue resultado. Você tem que ser uma pessoa que tenha resultado. A credibilidade conecta. Quando as pessoas que sabem como você vive todos os dias veem que suas palavras e ações se alinham, aí elas podem confiar em você e se conectar com você. E isso torna a vida uma maravilhosa e agradável jornada todos os dias. Ser uma pessoa com credibilidade. Conectando-se com as pessoas em todas as esferas. Prática de conexão. Os que se conectam vivem o que comunicam. Conceito-chave: a única maneira de continuar se conectando com as pessoas é viver o que você comunica. Conectando-se na esfera individual. Seu caráter enfatiza o que você diz ou o mina? O seu caráter o ajuda a seguir adiante e manter as suas promessas? Ou ele atrapalha contra você? Onde você precisa melhorar? Conectando-se em um grupo. Você está fazendo o que pede que os outros fazem? Seu histórico apoia o que você comunica? As pessoas podem depender do seu desempenho e da sua disposição para colocar a equipe em primeiro lugar? Se não, você precisa fazer algumas mudanças para melhorar a sua credibilidade. Conectando-se com uma plateia.
Seja vulnerável com as pessoas e mostre-lhes quem você realmente é. Conclusão. Maxwell explica que aprendeu muito sobre comunicação com conexão, modelando grandes oradores, líderes e personagens bíblicas como Moisés. Este foi aprendendo ao longo da sua jornada. Não nasceu pronto. Você pode aprender a aumentar sua influência em todas as situações, porque conectar-se é mais habilidade do que talento natural. E você pode aprender a fazê-lo. Então, comece a dar passos. Abrace os princípios da conexão. Comece a usar as práticas de conexão e faça algo positivo no seu canto do mundo. Chegamos ao fim do livro. Muito bom, né? Bora colocar em prática. Bora conectar com o outro. Um abraço, até o próximo livro. Valéria Hora.